Hoje vamos dar início a uma série de entrevistas com parlamentares que vão apresentar as principais ações no Congresso Nacional para o agro brasileiro. O repórter Bruno Ferreira conversou com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná. Vamos ver como foi. Eu estou aqui ao lado do deputado Pedro Lupion, ele que é presidente da Frente Parlamentar aqui da Agropecuária. Deputado, me diz uma coisa. Algumas iniciativas do governo federal têm produzido os recursos para o seguro rural. Como a Frente Parlamentar de Agropecuária está trabalhando com esse tema? Veja, é um tema que nos preocupa muito, né? O seguro rural é extremamente importante. A gente vem de uma defasagem de 3 safras praticamente. Vimos agora essa enchente catastrófica no Rio Grande do Sul, em que prejudicou, obviamente, muitos produtores, inviabilizou a produção agrícola em várias regiões do estado, e a gente precisa de seguro. O fato do Ministério da Agricultura ter cancelado o empenho de 150 milhões de seguro, quando a gente só tinha 500, tendo a necessidade de praticamente 1,5 bilhão a mais, nos deixa extremamente preocupados e mostra que o governo não tem prioridade, não leva como prioridade o setor agropecuário, que é tão importante para a nossa economia. O senhor esteve em uma missão oficial da Câmara dos Deputados em Israel para ver as iniciativas na área de irrigação e energia. Quais as tecnologias chamaram mais a sua atenção? Bom, primeiro é importante ressaltar que Israel é um deserto, uma área completamente árida, não existe nenhum tipo de produção agropecuária sem irrigação lá, e são métodos e tecnologias que poderiam muito bem ser adaptados para o sertão brasileiro, áreas em que a gente tem dificuldade hídrica e que poderia ter índices de produtividade altos, aplicando o sistema como aqueles, mas não só na irrigação em si. Vimos equipamentos, por exemplo, que ficam dentro do solo, em solo raso, conseguem medir a necessidade de nutrientes daquele solo, se está faltando nitrogênio, se está faltando potássio, fósforo, comunica direto para o produtor qual que é a sua necessidade. Vimos também produção de estufas, muitas variedades, muitas culturas diferentes produzidas em estufa. São tecnologias que estão se popularizando cada dia mais, se tornando mais acessíveis, e a gente teria oportunidades aqui no Brasil de produzir diversas outras culturas adotando tecnologias como aquela. E como a Frente Parlamentar da Agricultura conseguiu ver essas recentes decisões do STF? É uma afronta total ao produtor rural do Brasil, ao direito de propriedade e à nossa Constituição. Infelizmente, quem tinha que defender a nossa Constituição, que tinham que ser os guardiões da Constituição, que é a Suprema Corte Brasileira, acaba atacando frontalmente diversos pontos dessa Constituição. E o principal deles, o direito de propriedade. Foram 4 decisões nas últimas semanas que nos deixaram extremamente preocupados e que a gente precisa efetivamente buscar legalmente ou legislativamente qual o caminho que a gente vai adotar. A começar pela tal da identidade ecológica, uma interpretação do Código Florestal lá de trás, que é a legislação ambiental mais rigorosa que nós temos no mundo e que diz que a compensação ambiental não pode mais ser feita no mesmo bioma, tem que ser feita na mesma bacia hidrográfica. Isso põe na ilegalidade a grande maioria dos produtores rurais do Brasil, votação que ainda está em andamento, e nós estamos trabalhando bastante com a nossa frente parlamentar para convencer os ministros que ainda têm que votar do que é que a gente pode buscar de soluções nesse impasse dentro do STF. Outro ponto, e talvez o mais grave deles, é a relativização do direito de propriedade. Quando fala que a propriedade produtiva, por si só, não basta. Ela precisa ter o uso social. Nós sempre entendemos que a produtividade da propriedade já justificava o seu uso social, ou seja, a terra está sendo usada para a produção de alimentos, para a produção de commodities, para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade para as pessoas. E agora o STF decide, numa revisão da Lei de Reforma Agrária lá de 1993, que isso só não basta, que tem que ser produtiva a área, mas também tem que haver uma comprovação do uso social. O que quer dizer? Quer dizer que áreas mecanizadas, por exemplo, que geram pouco emprego, se tornariam áreas passíveis de reforma agrária e de desapropriação. É um assinte, é uma vergonha, é um ataque direto ao artigo 5º da Constituição, um ataque direto ao direito de propriedade. A gente não pode admitir, de maneira alguma. O marco temporal aguarda aí o parecer do relator. Qual é a expectativa do setor para a aprovação e quais os benefícios da matéria para o agro? Bom, ela está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o relator é o senador Marcos Rogério. Nós devemos ter uma vitória também na CCJ quanto à importância desse tema. O que diz o marco temporal? Ele bota a Constituição de 88 como prazo para a demarcação de terras indígenas.
Se a pessoa teve 500 anos para requerer uma área, não é agora, depois da Constituição de 88, que isso vai mudar. Ou seja, é garantir o direito de propriedade de pessoas que já estão em áreas consolidadas, famílias que estão há mais de 100 anos nas suas áreas, e evitar o que está acontecendo, por exemplo, em Santa Catarina, em que famílias estão sendo expropriadas, ou seja, sem direito de indenização, em áreas que alguém resolveu dizer que ali um dia teve um índio. Nós estamos falando em 22% do território nacional, quando a agricultura brasileira, essa forte agricultura brasileira, utiliza só 24% da nossa área. Então, não tem sentido, não é razoável, e a gente tem que garantir o direito de propriedade daqueles que já estão produzindo e já estão gerando oportunidades para o país.